Vamos lá. Tá gravando? Muito obrigado. Foi? Tá. Sim. Corações, deixa eu cumprimentar o pessoal que está vendo o vídeo. Boa noite a todos vocês. Essa atividade eu já mandei para a Eduarda. Mandei semana retrasada. A gente começou a ver o 2018, o ERJ 2018, só que não deu tempo da gente ver o ERJ 2017. Certo? A gente, então, hoje começa a ver o ERJ 2017. Esse material, acredito eu, que vocês já tenham. Acho que já tem. Silvana disse para mim que começou a ler e não curtiu muito, estava meio complicado. Lembra, Silvana, você falou para mim? Ela compartilhou hoje novamente no grupo, a Bianca, e não é que eu não tenha curtido, não. Você começa a ler achando que é uma coisa bobinha, infantil, né? Ah, tá. Papelzinho vermelho, mas depois você tem que se ligar Não tem nada de contexto do bobinho. rap. Não tem nada de bobinho. De fato, esse texto aqui já tem o nome, né? Caperucita Roja. Caperucita Roja é Chapeuzinho Vermelho, nada mais do que a história da Chapeuzinho Vermelho. Hoje a gente vai tentar ver se nos der tempo para ver os dois exames, o primeiro e o segundo exame de qualificação, tá bom? E vou continuar fazendo a leitura e aí vocês fazendo a interpretação textual. Poderíamos tentar fazer a leitura vocês sozinhos. Só que acontece o seguinte, o texto é muito grande e eu tenho que estar movimentando a tela. Então, para evitar, que nem todo mundo consegue ler rápido. Eu sou uma que leio super devagar. Então, para não ter que ficar nesse ritmo um pouco, ler mais rápido ou devagar, então eu vou lendo aqui e vocês me acompanham. Tá bem? Pode ser assim? Tranquilo. Né? Tranquilo. Como a gente fez. Alguém que escreveu alguma coisa? Ah, foi a Rosiane. Como a gente fazia nas questões do Enem, só que os textos do Enem são um tiquinho de nada, dá para deixar na página. Então vamos lá. Caperucita Roja. Eu vou lendo e tentando fazer as traduções para vocês. Era uma vez, repara que os textos na língua espanhola, quando vão contar histórias, né? Érase. Tá? E vocês vão reparar que esse texto não tem nada a ver não, mas foge um pouquinho do que a gente conhece de Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos lá. Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja, Chapeuzinho Vermelho, que vivia com sua madre em la linde de um bosque, numa finca, né? Num sítio dentro de um bosque. Um dia, deixa eu marcar aqui. Um dia, sua madre, a mãe da Chapeuzinho, pediu para ela. A gente tem que entender, ó, todos esses pronomes aqui que seguem na estrutura de um texto, tá? Então, sua mãe, a mãe de quem? Da Chapeuzinho. Pediu. Pediu, o verbo pediu. Pediu a quem? A ela, a Chapeuzinho. Pediu o quê? Que levaram na cesta com fruta fresca e água mineral à casa de sua abuela. Pero não porque lo considerava uma labor própria de mulheres. Não porque ela considerava isso, esse fato de levar uma cesta com fruta fresca lá para a vovozinha, não porque ela considerava isso um trabalho próprio de mulheres, não é isso. Atenciona, sino porque isso, o fato de levar uma cesta com frutas, isso aqui é um pronome neutro, isso, não é ele não, tá? Mas sim porque isso representava um ato, representava um ato generoso que contribuía a afiançar, certificar a sensação de comunidade, todo mundo está junto. De caminho na casa de sua abuela, Caperucita Roja se viu abordada por um lobo que lhe perguntou que levava na cesta, ou seja, ela se viu abordada por um lobo que perguntou o que ela levava na cesta. Um saludável tentempié para minha abuela. O que é tentempié? Tentempié é como se fosse um lanche, uma merenda, tá? Não é um jantar, um almoço, é um lanche. Não sei se sabes, querida, que é peligroso para uma niña pequena percorrer sola estes bosques.
Encuentro esta observação sexista e em extremo insultante, pero haré caso omisso de ella. Olha só. Diz aqui a Chapeuzinho, né? Que ela encontra, eu vejo essa observação sexista, ou seja, com relação ao sexo, né? Sexo no sentido de gênero. Não sabe, veja só, ela está se referindo àquilo que ele falou. Eu não sei se você sabe, minha querida, que é perigoso para uma menina pequena andar sozinha por esses bosques. Aí ela responde o quê? Essa observação é um pouco sexista, né? Por que é perigoso para uma menina? E é no extremo insultante, e é super insultante. Está me insultando. Pero haré caso omisso de ella. Haré caso. Haré caso é fazer caso. Ou é você se importar, dependendo da situação, você não se importar. Haré caso omisso é não se importar, deixar de lado. Vou fingir que não ouvi. E agora, se me perdonas, devo continuar meu caminho, respondeu Caperucita. Aqui era outra fala e eu não coloquei. Cadê aqui? E agora, se me perdonas, devo continuar meu caminho. Aí ela vai lá, Chapeuzinho Vermelho, continuando o caminho dela. El lobo conhecia uma rota, um caminho mais rápido para chegar à casa de la abuela. Tras irromper bruscamente nele, depois de aparecer assim bruscamente nesta rota, perdão, nessa casa, que é a casa da vovozinha, devorou a la anciana, comeu a velhinha, adoptando com ele uma linha de conduta completamente válida para qualquer carnívoro, ou seja, devorou a velhinha utilizando uma linha de conduta. Esse texto ele foi totalmente remodelado, achei super interessante. A continuação, se puso el camisón, ou seja, depois de ter comido, né, a continuação, colocou-lhe, vestiu a camisola da vovozinha e se acurrucou en el leite. Acurrucar é você se agachar, tá? Se agachou no leito. Caperucita Roja entrou na cabana, e disse: Abuela, te he traído algunas chucherías, barras em calorias e em sódio. Chucherías, coisa muito comum na Espanha, você achar loja de chucherías, são lojas de doces, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o que a gente vê como chucheria? A gente pode ver aquela loja de doces mesmo, loja de biscoitos, isso são chucherias, tá? Então a Caperucita Roja diz o quê? A vovozinha, eu trouxe para você totalmente informal, eu te trouxe algumas chucherias, algumas bobagens, baixas em calorias e em sódio. Acércate mais, criatura. Acercar-se é se aproximar. Então, ele está pedindo, o lobo está pedindo para que a Caperucita Roja se aproxime, para que eu pueda verte, para que eu possa te ver. Disse suavemente o lobo, deitado na cama. Oh, repuso Caperucita. Ela falou, pero abuela, que ojos tan grandes tienes. Han visto mucho. E han perdonado muito, querida. Han visto, pretérito perfeito composto. A gente já viu esse tempo verbal. Han visto indica um passado mais recente, não um passado do ano passado, de 10 anos. Passado que aconteceu há poucos dias. Han visto muito, viram muito e perdoaram muito, minha querida. E abuela, que nariz tão grande tienes? Olido mucho e ha perdonado mucho, querida. Baixando aqui um pouquinho. E que dentes tão grandes tienes? Eu sou feliz de ser quem sou e lo que sou. Eu sou feliz de ser quem eu sou e o que eu sou. Respondeu o lobo saltando da cama, aferrou, pegou a Caperucita com suas garras, né? Cravou as garras na Caperucita, disposto a devorá-la. Caperucita gritou, e seus gritos chegaram a ouídos de um operário da indústria madeireira que passava por ali. Ao entrar na cabanha, advertiu o rebuelo e viu ali aquela bagunça e tratou de intervenir, tratou de se meter, de intervir. Pero apenas havia alçado sua hacha quando tanto o lobo como Caperucita Roja se detuvieram simultaneamente. Ou seja, o que está dizendo aqui essa frase?
Mas ele ele mal levantou. Alçar é levantar. Mas ele mal levantou a sua hacha é machado. Ele mal levantou o machado quando tanto o lobo quanto o Chapeuzinho Vermelho, eles pararam ao mesmo tempo. Puede saberse com exactitud que cree usted que está haciendo, inquirió Caperucita. Perguntou Caperucita. El operário madeireiro parpadeou. Parpadear é fazer isso, piscar os olhos. Ele piscou e tentou responder, mas não conseguia. Ele piscava e tentava responder, devia estar nervoso, né? ¿Se cree acaso que puede usted irrumpir aqui, aparecer aqui? O senhor acha que, por um acaso, você pode aparecer aqui e delegar sua capacidade de reflexão en el arma que lleva consigo? Ou seja, delegar, né, distribuir a sua capacidade de reflexão na arma que ele leva. Qual é a arma? O machado. Prosseguiu Caperucita. Sexista, racista, olha só. Baixando aqui. Como se atreve a dar por sentado? Dar por sentado é acreditar, imaginar, supor que as mulheres e os lobos não são capazes de resolver suas próprias diferenças sem a ajuda de um homem? Como é que você atreve a achar, acreditar que as mulheres e os lobos não são capazes de resolver suas próprias diferenças sem a ajuda de um homem? Al oír el apasionado discurso de Caperucita, la abuela saltou de la pança do lobo, da barriga do lobo, arrebatou el hacha, pegou o machado do operário madeireiro e cortou a cabeça dele. Coitado do homem, saiu para ajudar e teve a cabeça cortada. Concluída a odisseia, Caperucita, la abuela e o lobo decidiram instaurar uma forma alternativa de comunidade basada em la cooperação e el respeto mútuos. E juntos viveram felizes em los bosques para sempre. Ai, que viagem esse texto! Que viagem, né? Entenderam o texto? Alguma pergunta sobre isso? Alguma questão? Eu não entendi a última parte, depois que a avó da Caperucita pega o machado, eu acho que você, não sei se picotou, enfim, não entendi o que você leu. Qual parte aqui? Vamos lá. Então, aí no finalzinho, depois que a avó da Caperucita pega o machado do lenhador. Então, peraí. Então, vamos lá. Baixar aqui mais um pouquinho. Essa parte aqui mesmo que eu marquei de azul? Sim. Tá, então vamos lá. Deixa eu fechar aqui essa janelinha. Aloir, ou seja, estava lá a Caperucita dando um discurso, né, de que ela perguntando para o lenhador, né, para o madeireiro, aí no caso é um madeireiro, como é que ele atreve o madeireiro a acreditar, a supor que mulheres e lobos não são capazes de conversar sem ajuda, sem interferência de um homem para achar que está salvando ela, sendo que ela não precisava de ajuda, segundo a teoria aqui, né? Aloir, ao ouvir o apaixonado, caloroso discurso de Caperucita, la abuela saltou da pança. A avó saiu da barriga do lobo, arrebatou el hacha, pegou o machado do operário madeireiro e cortou a cabeça dele. Ou seja, olha, tenta imaginar a figura, a imagem, o Silvana. A vovozinha saiu da barriga, pegou o machado e cortou a cabeça do lenhador. Concluída essa odisseia, todo esse paragolê, né? Todo esse carnaval, Caperucita, la abuela e o lobo decidiram o quê? Instaurar uma forma alternativa de comunidade. Ou seja, eles fundaram uma outra comunidade baseada na cooperação e no respeito mútuos. E juntos viveram felizes nos bosques para sempre. Eles fundaram como se fossem hippies, né? Fundaram uma nova comunidade. Entendi. Obrigada. Oi? De nada, querida. Oi. Vamos começar, então, a fazer as questões. Deixa eu pegar aqui o gabarito. Tá.
Primeira questão está aqui, ó. Una de las versiones del clássico infantil Caperucita Roja, uma das versões do clássico infantil, então, Chapeuzinho Vermelho, termina com a morte do lobo malo. A que a gente conhece, o lobo mal morre, como um castigo por todo lo que había hecho contra a niña e sua abuela. Respeito a tal versão clássica, com relação a essa versão clássica, a nova versão, essa que a gente acabou de ler, se caracteriza por o seguinte rasgo. Quando vocês virem essa palavra aqui, rasgo significa característica, tá? Qual é a principal característica desse texto? 4 opções. Subversão, veracidade, ou seja, que tem a ver com a realidade, incoerência ou alargamento. Vamos lá. Antes da gente fazer essa questão, primeiro a gente tem que saber o significado de algumas palavras. O que é uma subversão? Essa pessoa... vamos fazer uma reunião subversiva. Nossa, aquela pessoa é muito subversiva. O que significa isso? Aceito sugestões. A pessoa que vai de encontro que é a norma. Exatamente. Ela desmonta aquela norma para fazer uma espécie de revolução, fazer outra realidade. Não é verdade? Veracidade tem a ver com o que é real, o que é verdade. Uma coisa incoerente, que não tem nada a ver, ou alargamento, ficou maior. O que vocês acham que possa ser? Rosiane, letra A, subversão. Rosiane, quer chutar? Quer tentar? Vamos lá, então, é isso mesmo, Silvana, letra A, tá bom? É uma questão, é um texto subversivo, ou seja, ele quebra a ordem mundial, ou seja, a versão clássica, e faz uma outra realidade. Podia ser incoerência, talvez não, né? Não. Porque os fatos são incoerentes, né? Porque os fatos são incoerentes, mas incoerentes com relação a quê? Praticamente tudo, né? Em relação a avó sair de dentro do lobo. Mas lembra que já a versão clássica já não é coerente, né? Ela é uma fábula, na verdade, né? Porque lobo não fala. Sim. As fábulas são quando os animais falam, né? A primeira característica de uma fábula é essa. Então, já a versão clássica já é isso, mas está perguntando a respeito da versão clássica. Então, na questão não é incoerência com a versão clássica, entendeu? Não está incoerente, porque de fato ela mudou. Mas ela está incoerente, ela não tem nada a ver com a versão clássica, ela mudou, mas não é que seja outra história. Tem outro final, né? Mas tem os mesmos personagens, outras situações. Então ela deu uma ela está mais subvertida, né? Tá com uma ideia de vou quebrar essa realidade, vou montar outra realidade, né? Como se fosse uma revolução. Por que a gente não pode morar todo mundo junto? Não é verdade? Questão 18, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. En el texto, só um minuto. En el texto, los personajes dialogam com diferentes grados de formalidade. Isso a gente já viu. Enquanto ao uso das formas de tratamento, se encontra uma marca de formalidade no seguinte fragmento. Letra A. Os 4 são fragmentos que estão no texto, todos marcados em negrito que eu coloquei. Abuela, te he traído algunas chucherías bajas en calorías en sodio. Letra B. Han visto mucho y han perdonado mucho, querida. Letra C. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Letra D. ¿Se cree acaso que puede usted irrumpir aqui? O que vocês acham que possa ser? Repare, eu estou perguntando, a prova está perguntando uma marca de formalidade.
Lembram-se do que é formal e informal? Quais são as marcas de formalidade no discurso? Lembrados? Eu dou uma cola aqui para vocês. Vamos lá. Formalidade. Regra geral da formalidade, quais são os pronomes que chegam? Os te e os tedes. Essa é a marca da formalidade. E aí vem todos os pronomes complementos que acompanham a formalidade. Se, lê, e o plural, né? Vou botar aqui. Lês, que mais? Suyo, pronome de posse. O plural, suyos, tá? Suya, plural de pronome de posse. E aí vai. Essa é a formalidade. A informalidade, para quem não se lembra, quais são os pronomes que vão entrar? Ih, eu tô ótima hoje para escrever. Seria o tu, de regra geral o tu, o vos, se a gente estiver na Argentina ou no Uruguai, e o vosotros, o plural, se a gente estiver na Espanha. Alguma vez, ainda bem que estou gravando isso aqui, caso vocês precisem, é só vocês voltarem. Alguma vez eu falei que os tedes pode ter marca também de informalidade aqui na América Latina. Porque vosotros, que é o informal na Espanha, não existe aqui. Então, como é que a gente vai falar vocês, plural, na América Latina? Vai usar o quê? Os tedes. Ele pode ser usado também como informal, dependendo do contexto. De regra geral, os te e os tedes são pronomes formais. Tá bom? Certo, Silvana? Certo. Então, vamos lá para as frases. Ó, vamos botar aqui, marcar de vermelho. Abuela, te he traído chucherías bajas em caloria e sódio. Essa frase letra A, vocês acham que seja formal ou informal? Abuela, te he traído, tem uma cola enorme aí para vocês distinguirem, reconhecerem que é a formalidade ou a informalidade. Tem uma cola enorme. Ó, eu vou me adianto e falar aqui, ó, é informal. Por que é informal? T. O T da mesma maneira que para os T e os T's temos se, lê, suyo, suya, para tu, eu tenho o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo. Para tu, eu tenho o quê? Tu, como pronome de posse, tá? Tuyo, ou tuia, tuios, tuios, tudo isso. Deixa eu colocar aqui o S. Certo? Tuia. E tenho o T, como te llamas? Deixa eu ver aqui, como te vistes? Como é que você se veste? Como te vistes para ir à escola? Repara o T, esse T aqui é um detalhezinho de informalidade, não é a letra A. Letra B. Han visto mucho e han perdonado mucho, querida. Existe aqui na frase da letra B alguma cola que eu esteja usando formalidade? Tem aqui alguma coisa dizendo que seja formal? Não tem nada. Tem absolutamente nada. Então, pode ser formal como pode ser informal, não quer dizer nada. Letra C. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Essa frase é informal. E eu vou dizer o porquê. O verbo tienes. O verbo tienes é da pessoa tu. Tu tienes. Se fosse os te tiene. Regra geral, tá? Não é regra única, somente essa existe. Mas de regra geral, para a pessoa tu, os verbos tendem, costumam acabar em S. Principalmente no presente. Tu tienes, tu comes, tu sales, tu aprendes, no presente. No passado já não tem S. No futuro tem S. Entende? Então, geralmente tem esse S indicando que é tu. Ok?
Agora, olha a letra D. Olha o traço aqui, ó. ¿Se cree acaso que puede usted irrumpir aqui? O que eu falei sobre o traço de formalidade? Olha o usted aqui. Isso aí. Formalidade escandalosa. Pelo pronome mesmo, tá? Marcar aqui de amarelo. Essa é a resposta. Ok? Vou botar aqui de vermelho. Alguma dúvida com relação à questão 18? Não. Não, Silvana? Então seguimos aqui na 19. Deixa eu subir aqui um pouco. Tcharará. A continuação, se puse el camisón. Continuando, ele colocou a camisola da avó e se acurrucou, se agachou no leito. Certo? A expressão subrayada a continuação introduz na ideia de quê? Na ideia de causa, de tempo, de finalidade ou de concessão. Reparem que concessão não é o ato de conceder alguma coisa. Na gramática, concessão é é um evento contrário, certo? Que mesmo assim acontece. Tipo, hoje choveu, embora tenha feito calor. Geralmente, quando chove, não faz calor, né? Faz fresquinho. Essa é a ideia. Concessão é essa ideia de contrária, certo? Ao evento principal. A continuação, se puse el camisón de la abuela y se acurrucó en el lecho. Qual seria a causa, tempo, finalidade ou concessão? O que vocês acham que possa ser? Causa. Foi a causa para que alguma coisa acontecesse. Isso daqui indica uma causa. Isso aqui indica tempo. Gente, quando vocês virem essa questão do tempo, não é a questão cronológica. Às 10 horas, mês de março, 2021, não. É esse tempo de calendário. É qualquer coisa que possa indicar tempo. Certo? Que tem uma ideia de tempo. Finalidade, com o fim, com o objetivo de alguma coisa, essa expressão ela é sublinhada porque tem um objetivo, ou a concessão está dizendo ao contrário de uma ideia principal. Letra A, causa. Na verdade é tempo. A continuação, ou seja, logo depois, seguindo a ideia, colocou o camisão, a camisola. Certo? Sim. Alguma pergunta com relação a isso, Silvana, Rosiane? Não? Não. Pode falar, hein? Rosiane, meu bem, tá tudo bem aí? Ai, o que eu fiz aqui, gente? Parou de compartilhar, eu acho. Volta, dona Karine. Rosiane, tá tudo bem, meu belo? Mandou uma mensagem aqui, vamos ver. Sim. Igual minha sobrinha, só escreve o S, escreve o N, dizer não. Vamos lá. Questão 20. Pode saber-se com exactitud. Pode saber. Porque o senhor acha... Perdão. Pode saber-se com exactitud. Que cree usted que está haciendo? Inquirió Caperucita. El operario madereiro parpadeou, piscou, parpadear é piscar, e intentou responder, pero não conseguia. E nesse fragmento, nesse daqui, se observa que a pergunta de la niña produziu no operário a seguinte reação: timidez, rechazo, estupefacção ou aburrimento. Vamos embora para as traduções aqui das palavrinhas. Timidez, timidez mesmo. Rechaço é você rejeitar alguma coisa, negar alguma coisa. Rechaçar, inclusive em português também tem.
Estupefaction, fica estupefacto, fica chocado, assustado com alguma coisa. E aburrimento. Aburrimento é a famosa palavrinha que parece, mas não é. Aburrimento não é aborrecimento. Aburrimento é quando você está entediado de alguma coisa, de saco cheio. Isso é aburrir-se. Ah, eu já estou aburrida, ou eu estou de saco cheio hoje. Dessas 4, a reação do madeireiro, né, do lenhador, seria qual? Timidez, rechaço, rejeição, estupefação ou aburrimento? Estava entediado. Letra C, estupefação. Isso aí. Ele estava chocado, né? Ele não esperava que a menina fosse responder isso, né? A última questão. Deixa eu baixar aqui para ver melhor. Como se atreve a dar por sentado? Como se atreve a dar por sentado que as mulheres e os lobos não são capazes de resolver suas próprias diferenças sem a ajuda de um homem? Como se atreve a dar por sentado? Como é que você se atreve a pensar, a imaginar que as mulheres e os lobos não são capazes de resolver suas próprias diferenças sem a ajuda de um homem? E no contexto do penúltimo párrafo, a frase destacada tem a função de, letra A, aclarar uma dúvida. Aclarar, esclarecer. Dúvida, dúvida. Esclarecer uma dúvida. Letra B, apresentar um hecho. Apresentar um fato. Letra C, provocar um mal-entendido. Ou, mesma coisa, tá? Provocar um mal-entendido. Ou letra D, desarrollar uma argumentação. Desenvolver uma argumentação. A pergunta teve uma função. Essa pergunta da Chapeuzinho. Qual foi a ideia? Qual foi a intenção dessa pergunta? Esclarecer uma dúvida, apresentar um fato, provocar um mal-entendido ou desenvolver uma argumentação. O que vocês acham? Essa tá para pensar um pouquinho, né? Pensar bastante. Letra A não é. Letra D de dado? Desarrollar uma argumentação? Perfeito. Desenvolver uma argumentação. Claro, ela está perguntando como é que você se atreve a imaginar que a gente não possa ter resolver nossas diferenças. Alguém está respondendo aqui, vamos lá. Letra D, Rosiane também. Isso aí, Rosiane, é isso mesmo. Desenvolver uma argumentação. Repararam que nas provas da UERJ, geralmente, essas 5 questões que a gente fez, né? São questões de interpretação, são gramatiqueiras e geralmente são questões que se parecem. Quando eu digo se parecem, desde lá atrás, né? Em todas as provas são questões semelhantes. E reparem também que tem basicamente as mesmas palavras. Desarrollar, desenvolver, rechaçar, você rejeitar alguma coisa. Espera aí, rapidinho, deixa eu passar para cá. Aburrimento é uma palavra que cai toda hora, vira e mexe ela aparece. Aburrimento não é aborrecimento, tá? É uma falciane essa palavra. Aburrimento é você estar entediado. Reparem que, também outro detalhe, sempre, 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 é a questão da interpretação dos significados de expressões. Vocês têm que ter essa noção também. Tá? Vou ver se para a próxima aula, Silvana vier pedido, vou tentar preparar essas questões para a próxima aula. Formalidade e informalidade. Quase que toda prova tem uma questão dessa para usar os T. Quase toda questão. E reparem, a formalidade se dá pelo pronome formal, os T. Sempre. Ou o seu plural, os TDs. E os seus pronomezinhos que seguem, né? Os pronomes complementos. Se, lê, plural, lês. Os pronomes de posse, suio, suia, suio, suias. Certo? Enquanto que a informalidade se dá através de outros pronomes. O informal no discurso é o você.
Karine, onde entra eles, eles, nós outros, esses outros pronomes não entram. Repare que quando eu digo aqui sobre a questão de formalidade e informalidade, é a pessoa com quem eu estou falando no discurso. Tu. Eu estou conversando, certo? Então, a pessoa que fala para a pessoa que escuta. Entende? Então, é esse diálogo aqui que a gente vai avaliar. Se esse diálogo está sendo formal ou se está sendo informal. Certo? Então, as outras pessoas não valem. As outras pessoas que eu digo, yo, ele, nós outros, eles, essas pessoas não entram nessa avaliação. Certo? Tanto que já vi questões da UERJ que coloca os eles, elas, e faz uma confusão para a galerinha que está fazendo prova. Mas não. Quando se tratar de formalidade, quando cai uma questão dessa, a questão que vocês têm que parar para pensar é a pessoa com quem eu estou falando. É a segunda pessoa do discurso. Essas segundas pessoas do discurso, quem são? Tu, vos, na Argentina, vosotros, o plural, e os te e os tedes. São essas pessoas que eu estou pedindo para avaliar. Quando é formalidade, só pensa nos tedes, só pensa nisso. E, gente, é sacramentado. Sempre aparece uma questão de formalidade na prova da UERJ. Se não é no primeiro exame, é no segundo exame. Se não é no segundo, é no primeiro. Fala, Silvana. Na formalidade, os T no singular e os tedes, formalidade. E então, informalidade é só no plural, os tedes? Geralmente, tá? Geralmente. Eu digo geralmente porque eu conheço pessoas que usam os T na informalidade, mas aí tem que conhecer muito bem a língua. Certo? Tem que conhecer muito bem a língua espanhola, mas isso é uma questão tipo, eu conheço, mas é um caso muito específico, muito particular. Uma amiga minha que está na Colômbia, que mora na Colômbia, colombiana da Gema, e ela usa os T para tratar de forma informal. Sabe? Mas isso não é regra, isso é uma exceção. Mas acontece, tá? Mas assim, regra geral para estudar para uma prova, os tedes, formalidade, perdão. Depende, talvez, também do país, né? Que usa a língua espanhola, vai criando algumas características, assim como português de Portugal. Isso aí. Português de Portugal, português do Brasil, português africano, né? Moçambique, Angola, todos esses países que falam português. Todas essas questões também tem isso. Sim. Certo? Alguma pergunta? São 6h52, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu não vou ler o próximo texto, porque para ler e parar no terceiro parágrafo. A moto escandalosa. Então, eu não vou ler o texto hoje, vou deixar para a próxima aula. Interromper aqui o compartilhamento. E eu vou fazer o seguinte. Próxima aula, a gente lê o texto ou próxima aula eu preparo aquelas questões que vocês me pediram. Que você solicitou, Silvana. Fala, meu bem. Eu não lembro exatamente o que foi que a gente combinou na outra aula. Você pode me falar? Que aí eu vou Posso? anotar. Deixa eu catar aqui na minha agenda ultramoderna. Você me pediu para falar sobre a questão dos conectores, los conectores, que foi aquele sin embargo, sino, pero, a menudo, para falar um pouquinho sobre eles, que é questão clássica da UERJ. Sobre figuras de linguagem também, hipérbole, metonímia, que também cai em prova da UERJ. E aí eu anotei aqui formalidade, mas na próxima aula a gente volta a tratar de formalidade para ver se isso entra na cabeça, mas já vai entrar. Que também é outra questão clássica da UERJ, a formalidade do discurso, o uso de os T dos temas. Lembrou? Beleza, anotei aqui, Karine, obrigada. Agora que ele deu uma aliviada no trabalho, aí eu vou preparar essas questões para vocês. Pode deixar comigo. Deixa comigo.
Beleza. Beleza? Eu vou interromper aqui o compartilhamento.